Olá, meu nome é Mauro Carvalho, eu sou doutor em psicanálise, saúde e sociedade e professor de psicologia. E nesse vídeo iremos falar sobre o sigilo profissional e a prática do psicólogo. Um dos artigos mais polêmicos do Código de Ética dos Psicólogos é exatamente a questão do sigilo profissional. Mas então vamos entender o que seria o sigilo profissional. No artigo 9º, a gente tem a seguinte definição: é dever do psicólogo respeitar o sigilo profissional a fim de proteger por meio da confidencialidade e intimidade das pessoas, grupos, organizações que têm acesso ao exercício profissional. Bem, até aí ninguém tem dúvida. Afinal, tudo que nos é relatado, nós temos uma relação com o nosso cliente, com o nosso paciente, e que devemos manter essa relação na intimidade do trabalho, numa relação de confiança. Mas aí temos o grande temor do Código, pois logo no artigo seguinte, no artigo 10º, nós temos o seguinte: que em situações que configure conflito entre as exigências decorrentes do artigo 9 e as afirmações dos princípios fundamentais desse Código, excetuando-se os casos previstos em lei, o psicólogo poderá decidir pela quebra de sigilo, baseando sua decisão na busca do menor prejuízo. Então, aí temos a grande questão que assombra a todos os alunos e também alguns profissionais. O que seria, então, o menor prejuízo? Que decisão eu devo tomar em determinado contexto? Imagine a cena. Você está no seu consultório, atendendo uma pessoa, um paciente de longa data, e ele resolve comentar com você que ele pretende cometer um assassinato. Ou, de repente, que ele pretende se matar, cometer um roubo, um delito. Enfim, uma coisa que possivelmente vai ser algo danoso ou para si, ou para a sociedade, para a coletividade. Bem, temos aí então um problema. O Código de Ética, na verdade, nos aponta que temos que sempre buscar fazer o bem, buscar proteger não só a intimidade das pessoas, mas também a coletividade. Nessa situação, o que fazer? Qual seria o menor prejuízo? Pois bem, imaginem que vocês resolvam, então, denunciar esse sujeito, esse paciente que está ali na sua frente, e denunciá-lo às autoridades ou alguém responsável, dizendo: olha, esse paciente, ele me relatou que ele vai cometer um crime. Que você teria um dever para com a sociedade de comentar isso, para prever a ocorrência do crime. Até aí, tudo bem. O problema todo, que num determinado momento pode ser que você está lá no seu consultório e receba uma notificação da Comissão de Orientação e Ética que você tem uma denúncia, porque aquela pessoa, aquele paciente que você, porventura, denunciou, que possivelmente cometeria um crime, ele denunciou vocês por quebra de sigilo. Bom, então, se esse é um problema, se eu quebro o sigilo, isso é problemático, então eu não quebrarei. Simples assim. Só que aí, nesse caso, ele resolve cometer o crime. Você sabendo da situação, resolveu não se pronunciar e ele foi lá e cometeu o que ele havia prometido na inserção de terapia. Estranhamente, você pode se imaginar: bom, mas agora está tudo bem. Afinal de contas, na primeira vez, eu denunciei e estou respondendo perante o comitê de ética, mas agora eu não denunciei. Está tudo bem. Aí eu não tenho responsabilidade com isso. Muito pelo contrário. O menor prejuízo aí é sempre uma decisão do psicólogo. Porque na mesma situação, ele pode também ser denunciado por parentes, enfim, qualquer pessoa, de ter sido omisso nessa situação. Ou seja, denunciar, quebrar o sigilo ou não quebrar, no final das contas, não tem uma resposta certa. Tem apenas uma decisão do psicólogo. Decisão essa que tem que ser tomada sempre com uma reflexão sobre os elementos que estão dados naquele contexto, sobre se de fato
essas promessas, essas falas, elas têm algum fundo de verdade? Enfim, são decisões que só o psicólogo, dentro daquele contexto, exercendo a sua profissão, dentro dos parâmetros éticos do código, que podem avaliar em cada momento que decisão tomar. Isso vai nos angustiar, né? Porque sempre teremos aquela dúvida. Afinal, tomei a melhor decisão? Sim ou não? Gente, na verdade, isso faz parte de ser psicólogo, né? Porque, vejamos, não há certeza nesse processo, né? Ficaremos sempre numa dúvida sobre o melhor posicionamento. E isso sem levar em consideração que tem as situações em que temos que ainda quebrar o sigilo, como, por exemplo, no artigo 11, vocês encontrarão a necessidade de quebrar o sigilo de uma determinada relação profissional, se for solicitado pelo juiz, mas, afinal de contas, eu tenho que manter o sigilo com o meu paciente, o meu cliente ou com o juiz? Isso também nos traz certas angústias. Temos também a situação quando trabalhamos em equipes multiprofissionais. Então, sempre existirão questões que nós teremos que sempre refletir a melhor forma de agir, sabendo que todas elas nós teremos que nos responsabilizar eticamente e, por isso mesmo, temos que balizar as nossas ações sempre na reflexão e no cuidado, não só com o nosso paciente, com o nosso cliente, com as instituições, mas para a sociedade como um todo. Enfim, espero ter contribuído para o aprofundamento de seus conhecimentos ao longo desse vídeo. Até a próxima e bons estudos!